Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Mais um encontro, mais um coreto. E não é um coreto, é um coreto especial demais. É o nosso 20º encontro, nosso 20º coreto. Nós começamos esses encontros no meio da pandemia. Acredito que tenha sido em 2021. E ali, naqueles momentos de incerteza, de isolamento, né? Essa necessidade de troca que a gente sentia. Foi uma maneira que a gente encontrou aqui na rede de estar sempre juntos, uma vez por mês. E nesses 20 encontros, cada um mais especial, cada um mais forte do que o outro, a gente compartilhando experiências das iniciativas, trazendo relatos ali do cotidiano, as experiências, os aprendizados. A gente teve também outros coretos que abordaram temas, cada coreto abordando um tema de maneira específica para a gente refletir junto. E, como eu até tinha comentado lá no grupo do WhatsApp, se a gente continua aqui fazendo esse encontro depois de 20 edições, é porque ele ainda funciona, né? Nós estamos aqui agora com quase 40 pessoas, são pessoas interessadas e alinhadas aí nesses mesmos propósitos, como estávamos alinhados lá há 2 anos atrás. A gente continua aqui fazendo sentido essa roda. Então, não queria deixar de pontuar, né, que é o nosso 20º encontro e que é uma razão, sim, para a gente poder comemorar, né? Comemorar aí no sentido mais etimológico mesmo do termo, né, de memorar em conjunto. Bom, e o tema de hoje é o tema da autogestão, da governança com premissas em autogestão. É um tema que ele também foi, de alguma forma, indicado pelo grupo que está aqui. Nós fizemos aquela enquete alguns meses atrás, lá no grupo de WhatsApp do Preto, solicitando temas, e um dos temas mais votados foi justamente essa reflexão sobre governança, sobre gestão compartilhada, horizontalidade, na liderança de equipe. Então, a gente foi entendendo, amadurecendo, e aí convidamos um especialista, uma pessoa que está debruçada sobre esse assunto há muito tempo, com muita experiência nessa história, para poder vir aqui compartilhar com a gente, trazer algumas reflexões sobre este assunto, polemizar um pouco no sentido de nos tirar da zona de conforto e nos provocar, no bom sentido, né? Na lida, assim, acho que todos nós aqui que já passamos e que passamos por essa experiência de trabalhar com equipe e eventualmente a gente fica nessa posição de uma liderança, né? Uma posição de liderança dentro de uma equipe, dentro de um projeto. E eu particularmente, eu posso falar um pouco por mim, muitas vezes essa posição ela tem um certo desconforto. E esse desconforto está um pouco ligado com, com o significado mesmo que a gente aprendeu
e que a gente reproduz, que é o significado da verticalização. Às vezes, dentro dessa posição, parece que a gente tem que saber mais do que o outro. A gente tem que saber mais do que aquelas pessoas que estão sendo, por assim dizer, coordenadas, né? E, de modo geral, e muitas vezes, a gente não sabe mais do que ninguém. E essa noção de verticalização também, esse desconforto, quando ele é aplicado assim no limite, dá um pouco aquela sensação também de uma certa desimplicação do outro naquela história que está sendo conduzida, né? Como se o principal implicado, o principal responsável fosse apenas aquele líder, aquela pessoa que está à frente. Estou usando a palavra líder aqui também, eu nem sei se é essa, e se esse é o termo, né? Mas é o termo que a gente aprende e reproduz. É, o que isso significa de positivo ou não. O Rodrigo vai poder nos conversar com a gente sobre isso. Então, existe esse desconforto, e quando a gente deseja, quando a gente busca ter um trabalho em equipe, que ele seja mais descentralizado, que a gente possa tomar decisões de forma mais coletiva, que a gente possa distribuir um pouco mais as responsabilidades. Na prática, a gente também esbarra com algumas dificuldades bastante empíricas desse processo, né? De como fazer isso funcionar, de como alcançar os resultados efetivamente dentro dessa perspectiva. Esse é o nosso desafio, né? A rede Saúde já está aí, ela inspira esse propósito da autogestão, essa lógica da não verticalização, da corresponsabilidade, e nós que estamos aqui, de alguma forma, a gente está alinhado com esses pensamentos, mas ao mesmo tempo, tendo aí os desafios práticos de executar isso. E por isso que esse coreto é muito oportuno e muito especial. E para poder falar sobre tudo isso, nós convidamos o Rodrigo Bergami, que é administrador de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, com MBA em Gestão de Varejo pela FGV de São Paulo e especialização em Conselho Administrativo pela FDC. Atualmente coordena a formação em Economia Viva e como consultor em transformação organizacional, com ênfase em governança em autogestão e gestão participativa. Ele tem feito um trabalho muito profícuo no Instituto Ouro Verde, aqui em Nova Lima, e também exerce o papel de conselheiro e investidor em segmentos de impacto socioambiental, e o currículo dele é muito mais amplo do que isso. Isso foi só um pequeno resumo para não me alongar demais. Então, a partir disso, eu abro o coreto para o Rodrigo, é, e vamos aí nos sentindo e anotando as questões para a gente poder colocar mais para frente. É isso. Rodrigo, seja bem-vindo ao Coreto. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Samir, né, as palavras, né, o convite, você e o Paulo que intermediaram essa conversa. É, para mim é um momento importante estar aqui. Tenho uma admiração grande pela Saúva, por algumas pessoas aqui que eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas eu tenho uma intuição muito boa quando eu me relaciono com vocês ou com alguns de vocês. Então, isso, para mim, tem um significado forte, né? Então, quando o Paulo fez o convite, né, eu não tive dúvida
de aceitar, e para mim foi muito importante receber o convite de vocês. Então, quero agradecer pela oportunidade. Você colocou algumas perguntas aqui que daria para a gente já passar os 40 minutos aqui falando das perguntas, mas eu vou tentar responder algumas ou deixar outras também para as pessoas. Mas o que me trouxe para a autogestão foi um caminho longo até de eu conseguir encontrar qual era o meu lugar de atuação profissional. E eu fui executivo durante quase 20 anos em organizações convencionais, e algo que me incomodava muito era por que eu tinha que cobrar ou acompanhar aquilo que a pessoa já sabia que ela precisava fazer. Fala assim, cara, não tem lógica. A pessoa já sabe, e eu que checo, não faz muito sentido. Então, isso era um incômodo bem grande que eu tinha, e já faz mais de 15 anos que eu venho com essa pergunta, e eu comecei a estudar, comecei a procurar outros modelos de governança, e foi quando eu fui me aproximando dos modelos da sociocracia e do O2, chegando a esse lugar mais próximo da autogestão. Normalmente, quando as pessoas me convidam para um trabalho, uma das perguntas que eu faço para as pessoas é por que elas estão querendo ou uma gestão mais participativa ou a autogestão. Porque se as pessoas me dizem que elas estão querendo isso porque elas querem ter menos trabalho e menos dor de cabeça, eu falo para elas que estão no caminho errado. Então, ó, não entre nessa, então, amigo, porque não vou atender a sua expectativa. Ah, todo mundo reclama, então agora eu vou colocar as pessoas para tomar a decisão e aí vai ficar tudo bem. Não vai ficar assim. A gente vai precisar organizar e criar estruturas que nos permitam que isso se faça. Então, um organismo social ele é complexo. E para a gente dar conta da complexidade, não são necessariamente com soluções simplistas ou com soluções complicadas, mas a gente precisa entender um pouco essa relação, né? Então, como que a gente lida com esse ser humano dentro de uma organização social? E aí, quando eu falo organização social, eu estou querendo trazer todo tipo de organização, né? Então, só para a gente... qualquer grupo de pessoas é uma organização social. Então, para a gente lidar com a complexidade do ser humano, a gente também precisa olhar para as necessidades que nós, como seres humanos, temos para ir lidando com esse contexto. E aí tem um ponto que acho que é importante trazer, que você falou da verticalização, né? Que eu costumo dizer que é a hierarquia. E aí, muitas vezes, quando a gente sai desse lugar porque a gente está cansado dele, e que realmente ele é desgastante, ele cansa e ele é mecanicista, a gente tende a ir para um local que ele se aproxima ou ele é anárquico. Mas que na anarquia também tem um lugar que a gente vai precisar, ela tem uma função, mas se ela passa da medida, ela também coloca o organismo em xeque, porque ela não cria os fluxos mínimos necessários para que a vida se estabeleça. Então, tanto um que pode ser muito árido, pode matar, quanto um outro que pode ser excessivamente quente, também pode matar. Como a gente encontra esse equilíbrio entre esse frio e esse quente, né, desse organismo social?
E nós, enquanto seres humanos, a gente ainda precisa de estruturas. Isso está explícito no nosso corpo humano. Nós temos esqueleto, nós temos um contorno que é a pele, nós temos definições bem claras do que é o coração, do que é o pulmão, do que é o fígado, e esses órgãos cumprem papéis bem específicos dentro do nosso corpo humano. E quando a gente extrapola para o organismo social, a gente também tem, se o organismo social ela é uma criação do ser humano, ela também se faz à luz desse potencial humano. Então, como a gente então cria essa imagem e semelhança do ser humano agora no organismo social? Então, a gente também precisa ter estruturas, a gente também precisa ter contornos, a gente também precisa ter especificidades dentro dos órgãos, para que esses órgãos saibam o que fazer em prol da vida daquele organismo social. E aí a Ana falou algo bem interessante que ela trouxe, que é porque o propósito do encontro é por que estamos nesta rede, né? Então, ter clareza do porquê provemos a vida nesse organismo social é algo super relevante para o que a gente vai conversar aqui hoje. A clareza do propósito no meu corpo e no corpo de vocês faz com que o rim e o coração ou qualquer outro órgão funcione em prol desse propósito, que é te manter vivo. Então, não tem a hierarquia, não tem uma hierarquia dentro dos nossos órgãos, no sentido de um órgão mandar o outro fazer as coisas. Todos estão trabalhando e fazendo o seu melhor pela sua vida. Então, a minha imagem hoje e a minha ideia é que a gente olhe um pouquinho nesse lugar. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu fiz para nortear um pouquinho essa conversa. E a ideia, né, Samir, é que a partir ali das 8 e... no máximo 8h10, a gente abre e a gente começa a ter perguntas, certo? Isso. Tá. Eu vou me esforçar para 8 horas a gente liberar, tá bom? Mas fique à vontade para poder concluir seu pensamento. Legal. Então, eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês uma imagem que é... Eu quero trazer alguns conceitos rapidinhos que sustentam um pouco, até de uma forma filosófica, o que eu estou trazendo, e depois algumas informações mais práticas, tá? Esse é o raciocínio que eu fiz. Então, aqui só um pouco de merchan da organização que eu represento. E aqui coisas que nos norteiam o trabalho, né? Então, quando eu estou falando de autogestão, eu tenho essa clareza do que, né, o menor está para o maior, assim como o maior está para o todo. Então, eu vivo dentro de um organismo onde eu reconheço que existe pensar, existe sentir e existe querer em todos os lugares. Não pode ter um lugar na organização que pensa e outro lugar que executa somente. Eu tenho saberes, eu tenho competências em todos os lugares. Eu preciso criar caminhos para fortalecer essas competências, para fortalecer esses indivíduos que estão ali. Então, não dá para eu ter numa organização algo que eu diga assim, não, aqui a gente toma decisão e lá as pessoas fazem. Né? Isso não é algo... Eu estou colocando como se num lugar só eu só pensasse e no outro lugar eu só executasse. Isso não é natural do ser humano. A gente também precisa conseguir reconhecer dentro da estrutura como que a gente cria condição para que esse elemento também do pensar
ele se manifeste, esse elemento do sentir se manifeste, esse elemento do querer também se manifeste. Autogestão, né? A governança estruturada a partir do indivíduo, norteada por um propósito comum. Então, eu crio um caminho de governança que eu parto do indivíduo, mas eu não estou dizendo que esse indivíduo ele vai fazer tudo a partir do bel prazer ou das decisões só dele. Ele tem um norteador. Como a Ana falou, ele tem um porquê estamos nessa rede. Né? O propósito comum é o que faz com que as decisões tomadas pelo indivíduo ou por aquele pequeno grupo permitam com que ele saiba que ele está decidindo não por uma questão pessoal, mas porque ele tem um acordo coletivo. Né? Por que a gente está aqui? A serviço do que a gente está? E aí eu vou trazer alguns pontos rapidinhos desse livro, que ele é bem interessante, Os Pontos Centrais da Questão Social, que é do Rudolf Steiner, que ele traz alguns elementos sobre esse aspecto de nós enquanto individualidade dentro de um organismo social. Então, um ponto aqui que eu vou destacar é natural que dentro de uma instituição, assim, a objetividade e a eficiência profissional alcance a maior eficácia possível. Então, quando a gente está falando de autogestão, a gente está procurando ser eficaz. A gente precisa criar caminhos para que nós consigamos ter eficiência profissional e eficácia para tomar decisão. Então, autogestão não é necessariamente decisões menos eficazes e menos eficientes. Isso é algo que a gente, de repente, foi criando até um ranço nesse caminho e nesse processo. Uma pessoa só que decide é mais rápido do que um grupo de pessoas. Tudo bem, você está falando da tomada de decisão. Agora, a eficácia ela está na execução, ela está na entrega, ela está no que de fato foi feito. Muitas vezes, quando a gente vai olhar um processo onde uma pessoa decide para as outras fazerem, a tendência que a gente tem é de muito mais retrabalho do que quando as pessoas compreendem o porquê que elas estão fazendo. Um outro ponto que eu queria trazer aqui também desse livro, para cada momento da evolução histórica universal, terá de ser novamente solucionada, pois com a época mais recente, a vida humana entrou num estado que produz sempre de novo, do elemento social instituído, o antissocial. Ele deve ser sempre superado novamente. Assim como um organismo volta de novo ao estado de fome, algum tempo depois de saciado, assim também o organismo social passa da ordem à desordem em suas condições. A gente também tem uma ilusão de que a gente é mais bonzinho ou melhor do que de fato a gente é. E o Steiner aqui ele nos convida a partir de um pressuposto que é assim, nós temos um ser egoísta dentro de nós. E o que nos ajuda a equilibrar esse ser egoísta dentro de nós é o organismo social, é o equilíbrio, é o encontro com o outro, é a estrutura social. Se eu parto do pressuposto de que eu só faço coisas boas e só tomo boas decisões, rapidamente eu me encho da minha vaidade, eu me encho de mim mesmo e eu vou por caminhos aos quais não serão caminhos saudáveis para um coletivo. Então, como que eu crio freios e contrapesos dentro do organismo social
para que a gente consiga tomar decisões mais à luz do propósito e não tanto ligadas às individualidades ou às pessoas. E aqui tem um ponto importante nesse trecho, que é esse finalzinho, que a gente sempre vai passar da ordem à desordem. A gente sempre está melhorando o organismo social, ele nunca está perfeito. Por quê? Porque as pessoas mudam, o contexto muda, a história muda. Então, a gente vai sempre estar revisando essa estrutura social que a gente está construindo, mas tentando trazer ela o mais próxima do que de fato está acontecendo na prática e no dia a dia, que eu já vou falar mais à frente como que a gente faz isso um pouco, né? O que alguém realmente precisa, só ele pode saber e sentir o que deve produzir. Isso ele quer avaliar com base no seu próprio discernimento das condições de vida do todo. Criar um organismo social que permita que a pessoa viva e promova o discernimento do porquê ela está fazendo aquilo, a serviço do que ela está colocando aquele esforço dela, e ela fazer as escolhas do como ela vai fazer, isso gera um vigor muito grande dentro da organização. A gente não está, hoje a gente está muito contaminado por uma pasteurização na cultura, na informação. A gente está um pouco adormecido para esse lugar do discernimento. A gente ouve alguma coisa e rapidamente, às vezes, a gente já absorve sem antes questionar aquela coisa. E nós precisamos criar, dentro de um organismo social, condições para que esses debates ocorram e, com isso, vem o discernimento. Né? Alguém olhando e falando assim, mas eu preciso ver qual é a melhor forma de eu fazer isso. Eu não posso somente executar. Porque quando eu somente executo, eu não me responsabilizo por aquilo. Então, eu me afastei um tanto desse lugar do discernimento. É aquele lugar do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é discernimento. E isso é o que a gente mais quer, a gente busca vencer quando a gente está olhando a governança à luz da autogestão. E aqui mais um livro que traz algum conceito filosófico, que é esse Pentecostes na Atualidade. E é por este amor a si mesmo que o autoconhecimento se converte numa fonte de ilusões. Por exemplo, o homem, o ser humano, não quer admitir que, na realidade, é uma pessoa social só até certo ponto e antissocial na outra metade. Para o conhecimento do homem, o ser humano, do ponto de vista social, é uma exigência fundamental e essencial admitir, de maneira objetiva e resoluta, que o ser humano é, ao mesmo tempo, social e antissocial. Esse reconhecimento de que dentro eu sou o mesmo potencial que eu tenho para ser bom, eu tenho para não ser tão bom assim, é algo que me mantém acordado para que eu possa estar mais aberto a ouvir o outro e para que, quando eu também me manifestar, o outro também possa me ouvir. Então, a gente construir um caminho de governança, onde a gente reconheça que bom que eu tenho boas pessoas aqui, mas também se eu não tiver uma boa pessoa aqui, que ela está no seu estado, não está no seu estado perfeito, não está no seu equilíbrio perfeito, eu, como organismo, eu consigo conter essa ação porque a gente criou mecanismos para que aquele organismo não se deteriorasse. Então, a gente precisa olhar para isso quando a gente está formando os fluxos de governança. E um dos espaços
para isso é quando a gente despersonaliza as decisões e começa a levar elas para papéis e para círculos, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, onde a gente começa a trabalhar cada vez mais por propósito e a clarear autoridades e responsabilidades. Eu costumo dizer que a gestão matricial que tanto se propagou no mundo na virada desse século, ela fez um desserviço muito grande para nós, porque ela distribuiu a responsabilidade, ficou super fragmentada. Então, ninguém mais é responsável por nada. Eu só sou responsável por 2,5%. Ah, então, se os meus 2,5% der errado, o organismo não vai ruir. Mas se todas as pessoas que têm 2,5% fizerem o mesmo raciocínio, o organismo rui. A gente precisa criar organismos que eles são resilientes a isso. E quando a gente traz, por exemplo, esse aspecto da responsabilidade da autoridade mais para perto, alinhado por um propósito, a gente consegue trabalhar com isso. Então, mais um ponto aqui de filosofia, mas para ter um encontro real com o eu de outra pessoa, o eu que percebe deve necessariamente submergir-se por uma fração de segundo no eu percebido, da mesma maneira como o olhar do outro deve entregar a luz se é seu desejo de perceber o mundo. Com certeza, eu que estou falando agora deve estar passando muita coisa na cabeça de quem está me ouvindo. E permitir me ouvir sem combater a minha fala é um exercício muito grande para todos nós. É para mim e é para você. Esse exercício de como que eu permito que algo chegue até mim e percebo como aquilo me toca, se eu simpatizo ou se eu tenho antipatia, e começar a olhar por que que eu tenho simpatia e por que que eu tenho antipatia, é aquele exercício do discernimento que eu falei anteriormente. Se a gente está numa organização que ela não tem essa promoção do diálogo, que ela não tem que as pessoas não se percebem como iguais, mas elas se percebem com poder sobre e não com poder com, mas onde um tem poder sobre o outro, o discernimento vai embora. Quando alguém vai falar, se ela não é a pessoa que tem o cargo XPTO, ela não é ouvida. Então, isso aqui é uma premissa muito importante quando a gente está num ambiente de autogestão. Como que, de fato, eu me permito ouvir o outro sem combatê-lo imediatamente, que essa é a nossa primeira tendência, mas perceber em mim o que que a fala do outro está trazendo e, a partir desse lugar, trazer as questões, trazer as perguntas, trazer as reflexões. Né? Não estou falando aqui para aceitar, estou falando só para a gente se observar nesse processo. Mais um ponto aqui, que na realidade, como nós nos situamos como seres humanos frente ao... na realidade, como nós nos situamos como seres humanos frente aos outros. Quando se estabelece a correta relação, por assim dizer, entre um ser humano e outro em relação à consciência comum e à vida diária normal. Pois vejam, uma relação mútua correta entre os seres humanos resultaria em uma organização social devidamente ordenada, indubitavelmente. Então, a gente não tem desordem quando a gente está falando de autogestão. A gente cria processos que nos ajudam a chegar nessa outra ordenação. E aí vamos para quais os caminhos possíveis para isso se realizar, né? Então, aqui, né,
costumo dizer que boas intenções não são suficientes para um ambiente verdadeiramente colaborativo. Então, o resultado é o que mostra se aquele ambiente está, de fato, colaborando, né? A nossa vida, o nosso corpo vivo é o que mostra, o meu organismo está conseguindo, de fato, ser colaborativo. Aqui são algumas premissas que a gente busca olhar para um organismo quando a gente está falando da, da governança com premissas de autogestão. Então, na autogestão, os acordos, a autoridade, a estrutura, elas são importantes, né? Mas olhando, né, esse conjunto, né? Como que a gente realiza os acordos, como que a gente distribui a autoridade e como que a gente cria uma estrutura que torna essa organização mais resiliente. A integralidade, como que eu de fato posso colocar quem eu sou diante daquelas pessoas, sem receios e sem medos, percebendo que isso é algo que é valorizado pelo organismo. E o propósito comum, né? Esse propósito evolutivo que vai norteando as nossas ações e mostrando a serviço do que a gente está. Um ponto que eu acho que é relevante quando a gente não sabe o que quer, é interessante a gente saber pelo menos o que a gente não quer. Então, quando a gente não sabe o que é autogestão, pelo menos saber o que não é autogestão já ajuda. Não é uma gestão horizontal, não é todos tomam decisões juntos, não é consenso entre os envolvidos, não é eu decido tudo a meu respeito no trabalho, não é uma estrutura mais fluida e flexível. Por que não é uma gestão horizontal? Não é uma gestão horizontal porque a gente tem locais diferentes dentro da organização. E a gente tem competências diferentes dentro da organização, a gente tem saberes diferentes dentro da organização. E a gente, então, precisa reconhecer isso. Existe uma autoridade diferente entre diversos pontos na organização. E aí eu preciso reconhecer essa autoridade e, junto com o reconhecimento da autoridade, colocar a responsabilidade. Então, eu posso até participar de um processo onde eu não tenho a autoridade sobre aquilo, mas a decisão ela é responsabilidade daquele papel ou daquele círculo que tem essa autoridade reconhecida pela organização. E isso é algo bem importante, a gente explicitar as coisas dentro da autogestão. Quem cuida do quê? Qual é o propósito de cada círculo ou de cada papel? Quais são as responsabilidades de cada círculo e de cada papel? Isso ajuda a gente a entender que não é todo mundo, eu não preciso ter todo mundo para tomar uma decisão. Eu não preciso ouvir todo mundo, mas quem tem a responsabilidade sobre aquela decisão vai buscar o seu melhor caminho para tomar a decisão. Caso eu entenda que aquela forma não foi bacana, aí é minha responsabilidade dar o feedback para aquela pessoa que está energizando aquele papel ou para aquele grupo, pensando que o feedback é sempre um presente de melhoria, de evolução, e não um caminho de punição. O feedback não é algo a menos, não é o que faltou, é o que poderia ter sido acrescentado naquilo que foi feito. Então, não é uma gestão que ela busca ser horizontal, porque ela reconhece que existem competências e características diferentes dentro de cada círculo ou papel. A gente não toma decisão junto porque a gente reconhece essas competências, a gente entende que locais diferentes devem tomar decisões diferentes. Então, o nosso organismo, né, ele já trabalha com essa inteligência. O coração não fica perguntando para ninguém se ele precisa bater. Ele cumpre o seu papel e
toda a nossa produção de sangue ela também está equilibrada, também olhando para essa mesma ordem, dessa sabedoria que a gente tem dentro de cada célula. Então, a gente olhando para dentro do organismo social, a gente também precisa perceber isso. Existem decisões que elas estão direcionadas em cada um dos âmbitos da organização. E como que eu reconheço e delego isso? O aspecto de delegar é muito importante no processo da autogestão. A gente fala que não é consenso entre todos, porque a gente precisa praticar o consentimento. Então, eu preciso conseguir abrir mão do meu ponto de vista, porque eu compreendi, eu senti que aquilo é o melhor para a organização naquele momento. Então, o consentir vem desse lugar. Eu sinto que é o melhor, ainda que eu pensando, eu gostaria que a minha ideia fosse aceita, mas eu percebo que o melhor para essa organização é seguir esse caminho. É quase como se é melhor a gente ter um 7, né? Uma avaliação, um nível de uma solução nível 7, que as pessoas estejam envolvidas e comprometidas, do que uma solução de nível 10, aonde a gente não vai conseguir executar. Então, eu preciso abrir mão de pontos de vistas meus pelo grupo e sentindo que isso é o melhor para o grupo. Porque muitas vezes a gente tem a experiência da defesa da melhor tese, e aí a gente fica brigando nesse lugar da melhor tese para que todos caminhem para o mesmo lugar. E eu posso dizer assim, olha, eu acho que a ideia 1, ela é melhor, mas eu sinto e percebo que para o grupo seguir no caminho 2 vai ser o mais saudável. Eu expressei o meu consentimento. Eu não fiquei lutando para que todo mundo visse algo que eu queria que fosse visto para a gente chegar num consenso. Não é eu decido tudo a meu respeito no trabalho, isso é outro ponto bem importante, porque o que vai nortear o trabalho, as decisões, é o propósito, ou do círculo ou da organização. Então, eu não tô executando as minhas atividades por algo que seja só meu. Eu estou executando as minhas atividades porque eu estou servindo necessidades de outras pessoas e tem gente atendendo as minhas necessidades. Então, essa compreensão de que eu tenho autoridade e tenho responsabilidade, mas eu não decido de forma independente. A gente vive dentro da autogestão, eu sempre costumo dizer que a gente vive um local de interdependência, que a gente não é dependente e não é independente, é interdependente. A autonomia está nesse lugar. Eu consigo resolver, eu consigo responder por coisas, mas eu consigo olhar e ver o impacto que aquilo gera no todo. E a partir disso eu tomo as decisões. Não é algo que eu me fecho em mim mesmo ou no meu grupinho para combater o resto. Não, é o contrário. Eu preciso perceber que, a partir das minhas decisões, como aquilo vai impactar nos outros. Então, a partir disso, eu faço as escolhas, buscando a melhor escolha para o organismo e não necessariamente para mim ou para o meu pequeno grupo. E quando a gente fala que não é uma estrutura mais fluida e flexível, é porque a gente entende que trazer transparência de como as decisões são tomadas, quem toma a decisão, colocar os acordos explícitos através de políticas, é algo que dá trabalho, mas também é algo que vai dando segurança para que as pessoas saibam como que as coisas funcionam. E eu vou trazer aqui alguns exemplos disso, não nesse slide, mas já no próximo.
Então, o que que é autogestão, né? A arte de fazer e refazer acordos para resolver problemas da organização. Então, a gente vai ter que estar sempre com essa disposição de fazer o melhor que for possível agora, e mais adiante a gente refaz aquilo, não tem problema, porque a gente amadureceu como grupo, a gente amadureceu como coletivo, a gente amadureceu como organização, nós amadurecemos como pessoas. Ou novas pessoas entraram e trouxeram novas perspectivas, e aí a gente consegue refazer. Aqui tem um exemplo do que eu tenho trazido sobre os contornos, então, e as estruturas. Uma organização autogerida, ela necessariamente precisa ter os papéis, né, como o acordo aí básico para definir as expectativas e limitações. Então, o que que eu espero de tal papel? Qual é o objetivo? Qual é o propósito daquele papel? Quais são as responsabilidades? Isso faz com que a gente alinhe expectativas. Eu deixo claro o que que eu estou esperando quando a pessoa energiza aquele papel. A gente tem que ter círculos aqui à direita, né? Que é uma forma da gente se organizar. Um grupo de papéis que serve a um propósito comum, isso se torna um círculo. Então, dentro de pessoas que trabalham para atender um propósito comum, elas se agruparão através de papéis para atender aquele propósito que aquele círculo tem. E a gente vai ter aí algumas restrições, algumas políticas que são transversais, coisas que se aplicam a todas as pessoas, aos papéis, a todos os círculos, aquilo vai ser transversal. Então, uma estrutura de autogestão, ela vai ter propósito, ela vai ter essa clareza dos círculos, ela vai ter essa clareza dos papéis e ela vai ter essa clareza das políticas e das restrições. Então, a gente costuma dizer que são 3 níveis. Um nível é o nível do estatuto, contrato social. Outro nível é o nível desses meta-acordos, que são acordos que a gente faz que todo mundo cumpre. Então, por exemplo, nós precisamos ter essa estrutura da organização. Todo mundo precisa ter clareza de qual círculo pertence, qual o propósito daquele círculo, quais são os papéis que tem no círculo, quais papéis a pessoa energiza, quais são as políticas e quais são as restrições. Isso seria um meta-acordo transversal para toda a organização. E aí a gente tem as estruturas, né? A estrutura organizacional, que é como então a gente se estabelece dentro desse nosso organismo para atender o nosso principal objetivo, que é o propósito comum. Dentro dos círculos, a gente tem também papéis essenciais. Eu vou abrir eles todos aqui para falar deles. Dentro de um círculo, para esse círculo se estruturar e se organizar, a gente precisa ter um elo externo, que é quem traz para dentro do círculo as informações do círculo maior. A gente precisa ter um representante, que é quem leva a informação desse círculo menor para o círculo maior. A gente precisa ter facilitador, que é quem conduz a reunião, quem facilita a reunião. E a gente precisa ter secretário, que é a pessoa que faz os registros das atas das reuniões e dá transparência para a reunião. Então, são 4 papéis que são papéis essenciais para uma estrutura organizacional acontecer. Aqui a gente, toda vez que eu tenho um círculo, eu preciso ter um ritmo, então eu preciso ter reuniões com uma recorrência, aí aonde eu
recebo informações do círculo maior e eu levo informações do círculo menor. Então, o elo externo e o representante, eles têm um papel fundamental, que é de gerar essa circulação de informação do que está acontecendo dentro do círculo dele e de trazer informação do que está acontecendo no organismo como um todo. Então, por isso que é chamado de papéis essenciais. Aqui, um pouco dessa estrutura que eu acabei de falar para vocês. A gente tem os papéis, as restrições e os círculos. E como que a gente trabalha dentro da autogestão? A gente trabalha ou por projetos, então, todas as tensões que forem levantadas, elas vão virar projetos ou ações. A gente busca trazer esclarecimentos, então eu posso, olha, não entendi algo que aconteceu. Eu posso buscar esclarecer aquilo, então não é nenhum projeto, nenhuma ação, é só um esclarecimento. Uma tomada de decisão, é importantíssimo que eu dê visibilidade a ela para que as pessoas saibam o que está acontecendo, então eu não posso simplesmente tomar uma decisão dentro do meu círculo e não dar visibilidade, porque aquilo impacta outros círculos. Ainda que a autoridade, a responsabilidade esteja comigo, eu também tenho essa responsabilidade de colocar aquilo visível para todo mundo. Tem coisas que eu também posso estar fazendo uma solicitação de ajuda. Então, olha, eu estou com uma tarefa que eu não estou conseguindo dar conta e eu preciso de ajuda. Isso pode ser feito dentro do meu subcírculo ou eu posso pedir ajuda externa. E eu também posso solicitar alocação, posso solicitar recursos e tecnologia para que eu consiga dar conta daquela responsabilidade que o meu papel tem e que eu, de repente, não estou conseguindo realizar. Então, quando a gente tem clareza de quais são as nossas responsabilidades, quais são as nossas capacidades, a gente começa a flutuar dentro da organização de uma forma mais livre através desses mecanismos que eu acabei de trazer aqui. Um ponto importante sobre o tema dos papéis. O papel ele precisa ter propósito e responsabilidade. O artefato aqui é se tem alguma restrição, algo que seja específico daquele papel. E quando a gente está falando de papel, alguém energiza o papel, mas o papel não é uma pessoa, então papel é diferente de pessoa. O papel é algo que serve ao propósito do círculo. E eu vou indicar ou receber indicação de pessoas para aquele papel. Mas eu preciso ter isso claro, olha, o propósito ou objetivo do seu papel é esse, as responsabilidades que você tem são essas. Porque isso vai me ajudar até a dar feedback para aquela pessoa. Olha, Rodrigo, você está no papel X e você não está atendendo bem o propósito, no ritmo que você está fazendo, na forma com que você está fazendo. Isso vai me ajudar a perceber aonde eu posso melhorar. Isso também ajuda com que o processo de feedback fique melhor dentro da organização. Aqui algumas premissas que a gente costuma usar, né? Do empirismo, eficácia, transparência, melhoramento contínuo, responsabilidade, equivalência e consentimento. Não vou me ater aqui, porque o tempo já está urgindo. O que é importante a gente olhar como padrões quando a gente fala da autogestão? Ter a clareza dos contornos dos círculos, explicitar os papéis e seus contornos, explicitar acordos e políticas. As reuniões, elas precisam ser reuniões estruturadas, onde eu tenha quem facilita, quem secretaria, quem está representando aquele círculo, quem é o elo externo daquele círculo. A distribuição de poder de forma também estruturada, então eu tenho os papéis operacionais dentro do círculo e com base nisso eu distribuo o poder. Projetos dentro das responsabilidades do papel e do círculo.
deliberações em conformidade com a responsabilidade dos círculos e papéis, e explicitar as políticas através de acordos dentro dos círculos. Então, se a gente for olhar o quanto eu estou próximo ou distante, ou aonde eu estou próximo, aonde eu estou distante, esses itens aqui seriam itens que a gente quase poderia fazer um checklist de avaliação ou de autoavaliação do seu papel, ou do seu círculo, ou da sua organização. Aqui tem um tema bem relevante, que é o da confiança, que para a gente viver a confiança, a gente parte normalmente de dois pontos. A gente ou vive um ambiente de confiança cega, ou a gente vive um ambiente de desconfiança. É nessa polaridade aqui que se estabelece a confiança. E o que dá base para a confiança? A gente alinhar expectativas, a gente deixar os contornos claros, os objetivos e responsabilidades, tanto dos papéis quanto dos círculos, nós fazermos acordos, políticas e deixar as restrições explícitas. Então, nós precisamos de uma estrutura social para que a gente consiga viver um ambiente de confiança. A gente não tendo isso explícito, a gente está vivendo na confiança cega. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente também começa a definir as coisas com base na premissa da desconfiança, a gente começa a colocar tanta restrição, mas tanta restrição, que o ambiente fica insustentável e fica tóxico. Agora, quando eu consigo pautar a minha premissa na confiança, e com base nessa premissa eu começo a desenvolver essa estrutura, tá? Eu confio naquela pessoa porque eu consegui deixar as expectativas claras, eu consegui dizer quais papéis eu espero que ela energize, eu consegui dar a clareza de quais são os contornos, nós temos acordos e políticas que norteiam como as pessoas devem olhar para alguns temas que são importantes e estruturais da organização. Isso vai fazendo com que as pessoas possam ter liberdade de atuação. A liberdade, ela não é algo que vem sem nenhuma referência. A gente precisa construir as referências para que, dentro daquele organismo, as pessoas possam perceber que elas têm esse espaço de criação com liberdade, né? Então, falei de círculos e papéis, poder distribuído, autonomia, e a questão da gente estar explicitando as responsabilidades, que são coisas importantes para a gente marcar. Falei que dentro do círculo a gente precisa ter um propósito comum para o círculo geral, e a gente precisa ter propósitos específicos para esses círculos menores. O ambiente ele é dinâmico e mutável, e a gente trabalha com autoridade do círculo e dos papéis. Então, dentro de um organismo com autogestão, a gente tem essa visão sistêmica, que são as pessoas que nos representam nesse círculo mais amplo, e a gente tem essa visão mais focada, que são as pessoas que estão atuando nesse círculo mais específico, nesse círculo menor. Então, se vocês lembrarem que eu falei que nós temos um elo externo e um representante, aqui nesse círculo de projetos, nós teríamos 2 pessoas vindo para esse círculo maior, finanças, 2 pessoas vindo para cá, e comunicação, 2 pessoas vindo para cá. Então, essas 6 pessoas que viriam para cá, nesses papéis, elas estariam olhando essa organização como um todo, e elas, né, por exemplo, fazendo uma reunião aqui, retornando para o seu círculo menor, elas vão levar essas informações. Então, o fluxo, que a gente pode chamar até sanguíneo,
entre o órgão e o organismo, ele se dá muito pelo elo externo e pelo representante, essas pessoas que fazem essas trocas. Esse aqui já passei. E por último, esse slide aqui para a gente abrir agora para perguntas depois disso que eu coloquei para vocês. Espero que tenhamos bastante. Se não tiver nada, é que a apresentação foi muito ruim. Então, tipo, ninguém entendeu Incrível. nada, não consegui nem fazer pergunta. Foi ótimo, Rodrigo. Nossa, eu fiquei encantado. Foi E foi um tanto corrido, tá, Samira? Acho que eu devia ter colocado menos slide. não, foi muito bem. E assim, o quão é inteligente esse sistema todo. Essa foi o meu primeiro impacto, assim, né? O quanto é bem inteligente essa estrutura. Eu acho que essa inteligência que você fala, Samira, eu acho que ela está ligada um pouco à observação e, a partir da observação, tentar trazer aquilo que seria orgânico para o ambiente social e a observação do ser humano. Sim. Porque essa ideia de que a gente cria a partir da máquina, ela é um equívoco. A gente cria a partir de nós, seres humanos. E o organismo social é isso, né? É a nossa, é uma obra que a gente faz. Nós somos seres criadores de organismos sociais. Se a gente for olhar, nós seres humanos, os organismos sociais são criações nossas. Uhum, uhum. E a gente cria a nossa imagem e semelhança, não é? Sim, sim, sim. Não, e na medida que você foi apresentando, tendo várias reflexões, mas o próprio processo da sua apresentação foi trazendo algumas respostas. Mas eu queria só fazer apontar uma questão, mas que eu acho que ela já está devidamente respondida, é que na prática da condução de equipes, e de grupos, no processo tradicional, ali, de repente, a gente percebe que aquela outra pessoa que está ali conosco, ela talvez não tenha o entendimento do propósito, tal como eu tenho o entendimento do propósito. Bom, aí, se eu estou no papel de líder, eu acho que o meu propósito é o melhor, ou que eu tenho mais razão dentro dessa ideia de propósito. Eventualmente pode até ser que sim, porque pode ser às vezes que eu estou mais tempo naquela história, ou que seja uma história que eu ajudei a construir do começo e chegou uma outra pessoa depois e que foi aberto o espaço para que ela entrasse, mas ainda assim há ali um, um desentendimento desses propósitos. Numa estrutura muito vertical, tradicional, bom, se eu sou o dono da história toda, não importa a opinião do outro sobre o propósito. Faça a minha vontade, né? Se eu acho que é por aqui, que o meu propósito é o melhor e que esse é o caminho e pronto. Dentro de uma estrutura em que a gente abre para uma ideia de um consenso, aí aí que foi a questão que eu me esbarrei no primeiro momento, que foi como que a gente ordena essa história, né? Como que a gente consegue despersonalizar, no final das contas, né? Não, E aí, bom, aí você trouxe, no final das contas, que esse consenso ou essa concordância, ela está estruturada no sistema por meio da política do próprio sistema, por meio dos estatutos e das concordâncias que foram ali alinhadas, né? Então, assim,
De alguma forma, me parece, então, que quando a gente está falando de autogestão, a gente está falando de tirar essas interpretações dos propósitos do sujeito e atribuir maior importância para aquilo que é da estrutura, daquilo que é, de alguma forma, do próprio estatuto do processo. Faz um pouco de sentido isso? Faz, mas assim, o que eu queria trazer assim, o estatuto numa organização autogerida, ele deve ser algo muito essencial. E aí a gente tem que estar trabalhando mais em cima de políticas e acordos vamos colocar que elas estão quase como no nível de um regimento, algo que a gente vai atualizando ele também conforme as coisas vão se modernizando. Então, o que eu, pegando um pouco da sua fala, é assim, eu percebo hoje uma necessidade muito grande, por exemplo, dos jovens que estão com muita informação de participar, de se perceberem também participantes dos processos decisórios. Eles não estão só para executar. E aí, numa organização autogerida, a gente tem espaço de fala. Por mais que a pessoa seja nova e chegou com questionamentos, a gente tem espaços de fala. E quando essa pessoa traz esse espaço de fala e ela traz um questionamento, por exemplo, sobre um propósito que ela está interpretando de uma outra forma, quando a gente abre isso é uma atenção dela, tipo, ela está incomodada com aquilo e aí ela traz isso e aquilo gera uma reverberação naquele círculo, aquelas pessoas conversam sobre aquilo. E eu não faço isso querendo convencer a outra pessoa, assim, eu que estou lá há mais tempo, quero convencer aquela outra pessoa, mas eu quero ouvir o que ela tem para dizer e perceber que a partir do que ela me trouxe, eu falo assim, nossa, eu não tinha enxergado isso, e agora que você trouxe isso, eu acho que dá para a gente melhorar essa descrição, E aí, a minha capacidade de integrar essa pessoa no ambiente se tornou muito maior. Porque se a gente for olhar num ambiente mais tradicional, como que é? Você tem que seguir tudo, né? Assim, você segue um caminho sem questionar, faz o que te mandam. Quando você estiver numa posição X, aí você começa a mudar. Aí você começa a fazer as mudanças que um dia você achou que deviam ser feitas na organização. Só que esse caminho que você percorreu, ele também foi sendo um caminho que foi te enquadrando. Muitas vezes, quando você chega na posição, você já não quer mais mudar, porque agora você já faz parte totalmente do sistema, né? Quem que perdeu com isso? Muitas vezes a própria organização, que não teve atualizações ou evoluções. Nós estamos num momento da humanidade que a gente precisa estar com provavelmente alguns de vocês já ouviu essa expressão, né, que é o caórdico, que a gente está vivendo um espaço onde ele não é, onde ele é ao mesmo tempo, ele é caos e ele é ordem. A gente está nesse momento, não tem mais uma guerra que passa, as guerras estão contínuas. Não tem mais uma pandemia que passa, uma pandemia está se conectando. A gente está nesse momento de muita instabilidade. Então, a gente também precisa, dentro das organizações, criar maneiras mais flexíveis para as pessoas irem percebendo que elas podem participar. Então, as políticas podem ser mudadas, os acordos podem ser mudados, e aí a gente vai deixar claro aonde isso é mudado, tá, Samir? Eu não posso querer mudar um propósito de toda uma organização
se eu estou restrito a um círculo dela. Eu posso, dentro do círculo, propor a mudança do propósito do nosso círculo. E aí eu preciso ver com os outros qual é o impacto disso. Então, eu proponho, eu entendi, eu troco ideia com os outros e aí eu efetivo a mudança. Então, não é um processo... Porque se eu mudar sozinho também, eu corro o risco de virar um câncer lá dentro. Porque aí eu posso estar desvirtuando aquilo. A gente está num momento também da humanidade de muita força da oratória. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso. Não é porque alguém argumenta bem que ela necessariamente está falando pelo bem. Então, isso também é um ponto para a gente ter um cuidado. E qual é a forma de cuidar? A gente perceber que para eu mudar o propósito de um círculo, eu preciso entender o contexto e validar com os outros círculos. Então, aí eu já criei um contrapeso. Então, não é assim, eu vou lá e mudo. Não. Antes de mudar, você valida com os outros. Então, aí eu já tenho uma ponderação feita com mais pessoas. Então, isso vai ajudando também a gente aí equilibrando esse caos e essa ordem. Ótimo. Eu tenho até mais algumas questões aqui, mas não vou te monopolizar, não. Eu vou pedir para a turma, A a Mônica Mônica levantou a mão ali, Calderon eu acho. já levantou a mão. Quem quiser, fique à vontade para levantar a mão, colocar as perguntas aí. Ou por chat também, pessoal. Pode ficar à vontade. Mônica, fica à vontade. Bom, boa noite. Muito bom estar aqui de novo no Coreto. Rodrigo, obrigada pela sua apresentação, muito boa, muito enriquecedora. E eu queria trazer, assim, fazer um spoiler, mas vou fazer no final, e um comentário, assim, que eu sinto que tem um mal, assim, que acompanha o organismo, assim, individual, mas também os organismos sociais, que é a ansiedade, e que tem a ver com os tempos, né? Com o tempo certo das coisas. No amadurecimento, né? Do indivíduo e dos processos nas organizações e as próprias organizações. Então, por exemplo, num exemplo assim bem vivo que a gente tem, que é as cirandas, né, que é a escola que a gente gestiona em Paraty, e que eu acho que é dos modelos assim mais amadurecidos que eu posso trazer com respeito à gestão sociocrática. E que tem a ver com isso, assim, através do tempo de muitos anos de sociocracia, a gente foi percebendo que a gente foi amadurecendo, né? Está amadurecendo como organização. Então, coisas que no início nos deixavam muito ansiosos com respeito à toma de decisões, hoje é muito mais tranquilo por conta desse amadurecimento mesmo nos processos, né? E eu acho que tem a ver com a idade das organizações, né? É, e às vezes isso acontece muito. Eu vejo muitas organizações, muitas equipes sofrer muito por conta disso, porque um faz as coisas mais rápido que o outro tem um pensamento mais, enfim, uma ação mais rápida ou menos rápida, e isso parece que estivesse atrapalhando. E eu acho que esse lugar ali de encontrar o ritmo, né? Você trouxe isso muito forte, né? Essa palavra do ritmo, que eu acho que ficou meio perdida, mas que eu vejo que é muito importante, né? Essa questão de encontrar o ritmo certo entre as pessoas que compõem as equipes é muito importante para essa harmonia, né? E para conseguir equilibrar os processos. Então, às vezes eu vejo que
que é muito importante combater essa doença da ansiedade, assim, né? Tanto nós indivíduos quanto dentro das organizações, que às vezes a gente quer amadurecimentos que talvez não esteja na hora, né? Que a gente vai alcançando com várias coisas, né? Com estudo, com experiência, com o próprio tempo, trazendo as próprias coisas do tempo, né? E aí o spoiler que eu queria fazer, eu acho que eu estou acompanhando aqui das minhas companheiras de equipe, agora para o segundo semestre, o Cirandas vai divulgar o curso em Sociocracia para as escolas, né? A gente vê que esse modelo sociocrático ele é muito usado nas organizações empresariais, mas muito pouco nas escolas. Porque é muito difícil, né? A organização escolar ela é diferente. E a gente entendeu que a Cirandas está num momento de amadurecimento que consegue passar isso para outras organizações escolares também. Então, aí, para o segundo semestre, vocês vão receber notícias do curso em Sociocracia, que vai ser oferecido para todos, né? Para a comunidade, para outras escolas. Então, a gente espera vocês também. É isso, obrigada. Muito bom, a sua colocação. Mônica, acho que com certeza essa questão da, do ritmo que você falou, porque o ritmo ele ajuda a trazer a vitalidade. Então, a mesma coisa para nós, se nós formos olhar no nosso corpo, quando a gente né, falam que para você mudar um hábito, você precisa fazer durante 21 dias, 28 dias, não é? Então, o que que a gente está falando? A gente está falando de a gente criar vitalidade para que aquilo aconteça. A mesma coisa no organismo social, a gente precisa criar, o ritmo ajuda a gerar vitalidade. Aí você falou outro aspecto, que é o da idade. Sim, eu costumo dizer que quando a gente coloca um projeto no mundo, a gente precisa olhar e falar assim, no mínimo durante 14 anos eu vou precisar estar atento com este projeto. Não quer dizer que eu vou precisar estar nele, mas eu vou precisar estar atento com ele, né? É um período longo, né? Normalmente quando eu falo e as pessoas acham, mas eu pensei que eram 3 anos. Não, são 14, né? No mínimo 14. Idealmente seriam 21, mas no mínimo são 14 anos que você vai precisar estar atento ou atenta com esse projeto. E um ponto que eu queria também destacar, que me veio com a sua fala, nós tivemos recentemente nesse século uma mudança, né? Antes as pessoas começavam um negócio. Aí nesse século surgiu o quê? As startups. E aí por que surgiu a startup, né? Eu tenho uma hipótese que do que eu tenho acompanhado e visto, alguém tem a ideia, tem o start. E rapidamente essa pessoa precisa compartilhar isso com outras pessoas para que aquilo possa ganhar uma força social. As startups que vivem isso são normalmente as que têm êxito, porque a pessoa não acha que a ideia é dela. Ela entende que ela trouxe algo, mas que ela precisa de mais gente para sustentar aquilo. Hoje em dia está muito difícil as pessoas trabalharem pela ideia que é do outro. E quando a gente está falando da sociocracia, da O2, da autogestão, a gente está trabalhando a força de cada indivíduo dentro da organização. Então, as pessoas percebem que ela se vê representada também dentro da organização. Então, não é mais uma construção dos outros, é a construção que eu faço parte porque tem um propósito que eu acredito. Então, tem um significado muito grande esse ponto que você trouxe do ritmo e da idade das organizações desse amadurecimento aí. Então, só complementando aí. Isabel levantou a mão também.
Oi, gente. Oi, Rodrigo. Boa noite. Obrigada aí pela sua apresentação, que faz a gente ficar, né, borbulhando aqui de reflexões, né? Então, assim, estou aqui cheia de reflexões, e aí eu queria aproveitar, inclusive, né, que a gente está próximo, então, do nosso encontro, para convidar todo mundo, né, a partir dessas coisas todas que o Rodrigo trouxe, da gente levar para o encontro essas reflexões, né, pensar, por exemplo, né, como é que cada um, ou, enfim, cada iniciativa vê o seu papel dentro da rede, né, pensando que papel não é igual a pessoa, né, mas o que é isso, né? A gente tá se entendendo aqui como, usando essa imagem do Rodrigo, como um organismo, né? Então, como é que a gente se percebe nesse organismo? Se a gente identifica políticas já dentro desse organismo ou não. Estou aqui, sei lá, estou aqui nessa rede, mas nem sei muito bem o que é isso, como é que funciona, qual que é, se tem política, se não tem política, qual que é o meu papel aqui dentro, eu não sei. Enfim, me chamaram para esse coreto, mas eu não sei muito bem o que é isso, enfim. Me chamaram para esse encontro, eu estou indo, mas não sei muito bem o que como é que eu posso contribuir. Então, eu acho que são todas questões muito boas para a gente levar para esse encontro, né, e pensar juntos. Eu acho que tem uma coisa que eu fiquei pensando, que o Rodrigo falou algumas vezes, né, sobre a gente pensar esse funcionamento da autogestão como imagem e semelhança desse ser humano, né? E trouxe muito essa imagem do organismo, enfim, com os órgãos, com os seus papéis, né, dentro do organismo. E eu fiquei pensando que, assim, se for para a gente reproduzir a imagem e semelhança daquilo que a gente é hoje, a gente está lascado. De fato, nós estamos reproduzindo isso, estamos nos lascando com isso, porque realmente nem os nossos órgãos estão tendo espaço para, de fato, fazerem o que eles devem fazer na sua potencialidade, né? A gente hierarquizou tudo dentro do nosso próprio corpo, né? E aliás, assim, o que a gente chama de corpo virou meio de transporte para a nossa cabeça. As questões ligadas ao intelecto são privilegiadas em relação a outros papéis. Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que se entender melhor aqui com a gente mesmo para poder criar alguma coisa que seja mais inspiradora, né? E aí, uma questão que me volta o tempo todo, eu vi até que a Vera fez alguma menção a isso, né? Porque a gente está falando aqui o tempo todo de relações entre seres humanos, né? De uma organização de seres humanos, e a gente está vendo, a gente pode pensar que dentro desse micro-organismo, que é uma estrutura de uma instituição, por exemplo, né? Um micro-organismo dentro de um todo que compõe muitas estruturas como essa, muitas instituições, como já é complexo, né? A convivência é complexa, né? E como, inclusive, essa questão da gente pensar o papel que não é pessoa, como é que a gente sai de si para pensar o papel sem estar o tempo todo autocentrado, né? Então, assim, são muitos desafios que a gente tem dentro desses micro-organismos, né? E se a gente for expandir isso, se isso faz sentido, né? Partindo daí, né? Se isso faz sentido trabalhar dessa forma, né? Eu acho que a gente não está distante da ideia de que a gente que isso também faz sentido fora dessa estrutura, né? Fora de uma instituição. Isso faz sentido
como a gente se relaciona na vida, não só entre humanos, como entre não humanos, né? Eu acho que essa é uma grande questão social que a gente vive hoje, que é justamente porque a gente está reproduzindo aí essa imagem e semelhança meio, assim, para dizer o mínimo, pouco vitalizante, a gente está reproduzindo um mundo também bastante desvitalizante, né? Então, como é que a gente pensa isso em relação a vida como um todo, né? A relação com todas os seres que a gente convive. E aí, realmente, assim, me vem muito os fundamentos, enfim, o modo de se relacionar da agroflorestal, né? Porque realmente exige uma implicação, uma relação do ser humano, enfim, disso que a gente chama de ser humano, disso que a gente chama natureza, que a gente pode também polemizar isso muito, mas, enfim, essa interação, a relação com o ritmo que a Mônica estava trazendo, né? A relação com isso que precisa servir a um todo, né? Então, enfim, é um universo gigante, que eu acho que é uma imagem também, mais do que uma imagem, enfim, uma prática, mas que também pode servir de imagem, que é muito inspirador para pensar a possibilidade da gente criar vínculos, né? Porque para mim me vem muito essa questão, né? Estamos vinculados, estamos ligados, querendo ou não, assim, estando consciente ou não, estamos ligados, né? Então, o que a gente faz disso, na medida em que a gente se percebe assim, o que a gente faz disso, né? E aí estamos ligados não apenas como seres humanos, mas como habitantes deste planeta. Então é isso, muitas coisas borbulhando, te agradeço mais uma vez. É legal isso que você trouxe, né, Isabel, porque nós, né, enquanto ocidentais, a gente foi muito levado para esse lugar, né, do ser humano separado da natureza, né? Mas e aí como que a gente olha que tem uma integração e a gente precisa resgatar essa integração, né? Quando a gente fala enquanto ser humano, a gente precisa se resgatar como a natureza fazendo parte do nosso ser humano e não como e a gente foi muito a gente recebeu muita coisa que busca nos separar, né? Como se o ser humano fosse independente, né? E aí ele vira um câncer, né? Aí ele vira um câncer. E outra coisa que você trouxe, né? Que a primeira célula que a gente forma, a nossa célula como feto, é a célula do coração, né? A nossa primeira célula é a célula do coração. E aí, depois que vem a célula do cérebro. E o coragem, né, que vem o agir com o coração, né? Então, realmente é algo que eu preciso estar muito atento a isso que pulsa no coração para conseguir levar para as minhas mãos, né? Então, às vezes a gente está muito atento ao que passa na nossa cabeça e fechando aquilo ou não dando a devida atenção para aquilo que pulsa no coração, né? E última coisa que me veio quando estava falando, eu fiz um trabalho com uma organização que ela era na América Latina. E aí a gente, no encontro, a gente fez esse estudo, assim, cada país ou região precisava olhar
e reconhecer, assim, então foi feito fisicamente mesmo, a gente fez um círculo, aí as pessoas precisavam com círculos menores e discutir, trazer o propósito daquele círculo que ela estava representando, aí depois fez o círculo maior, aí teve um debate, como que esse círculo, como que esse propósito conversa com esse propósito maior? Né? Então, o que precisa nessa organização para sustentar esse propósito? Então, teve todo um debate que foi feito a partir de um design think, mas que levou muito para esse lugar das pessoas se reconhecerem a serviço de um propósito que era maior do que elas mesmas, né? Então, foi algo que trouxe revigorou muita coisa naquela organização, que ela tinha crescido e de repente ela estava se vendo meio que quase que rompendo com pessoas pensando de um lado e pessoas pensando de outro, mas depois desse encontro elas começaram a perceber que não, a gente tem um propósito comum, e isso fez todo um processo até de depuração, tá? Onde pessoas acabaram, então, entendendo que elas não estavam conectadas com propósito, e aí elas escolheram sair da organização. Mas foi super saudável, não foi algo que gerou nenhum tipo de trauma ou foi penoso, né? E foi um movimento bem bonito que eles fizeram nesse sentido. E só mais um ponto que é um ecossistema, né? Eu anotei aqui, ouvindo você, o que vocês vivem é um ecossistema. Sim, sim, posso só trazer uma outra coisa? Você falou da primeira célula e que se forma é o coração, e nesse desenvolvimento embrionário, assim, tem uma outra coisa que eu acho linda, que tem uma fase do desenvolvimento que o cérebro está apoiado no coração, e aí só depois eles se afastam. Então, já tiveram muito pertinho cérebro e coração. Lindo. Rodrigo, a gente está começando aqui a caminhar para o horário de encerramento do nosso encontro. Claro que está aberto o Coreto ainda, quem quiser comentar, trazer mais alguma questão, mas eu queria te jogar uma pergunta, que é o seguinte: você tem muitos anos de prática e tem trabalhado nessa aplicação da autogestão em organizações. Você consegue trazer alguns exemplos assim a, de colheitas dessa semeadura, da prática de insistir na autogestão em algumas organizações, alguns exemplos que você observa hoje, você fala assim, olha que bonito, olha que legal, esse trabalho, quanto que rendeu fruto. Você consegue trazer alguns exemplos assim para nos inspirar? Então, acho que um trabalho bem bacana foi esse que eu citei anteriormente, que é da Conviver, que tem o programa Germinar, e eles estão na América Latina, eles já estão até o México, e na Europa eles estão chegando na Espanha. Então, entraram para Portugal e estão na Espanha. E se não fosse o caminho da autogestão, eles não teriam tido essa expansão que eles conseguiram ter enquanto organização. Então, acho que pegando um pouco do que a Mônica falou, é uma organização que está aí, acho que é perto de 20 anos que o Impulso começou, e faz aí cerca de 7 anos que eles estão nessa jornada mais consciente da autogestão, porque antes eles viviam alguns experimentos, mas eles não tinham consciência. Então era como se fosse um processo mais adolescente.
E aí, faz uns 7 anos que aí eles entenderam, não, isso aqui é o que a gente vai buscar. Então, aí eles começaram a cuidar dos ritmos, como a Mônica falou, começaram a cuidar de tirar de pessoas e levar para papéis um pouco do que a Isabel trouxe, né? Assim, na fala dela, ela trouxe algo nesse sentido também, né? Então, eles foram evoluindo nesse caminho. Eu recentemente fiz um trabalho numa empresa que é de limpeza urbana e também era um desafio grande de trabalhar com essa organização, porque um ambiente com muita diferença de realidade social. E isso foi foi bacana o trabalho desenvolvido lá, porque a gente percebe a potência que o ser humano tem quando a gente, de fato, cria as condições para eles atuarem. Tem uma organização que ela é bem polêmica, mas se você quer, eu cito, tá bom? Que eu tenho estudado eles, eu não trabalhei com eles, mas eu tenho estudado eles sobre o aspecto da governança, que é o PCC. O PCC é uma organização autogerida. Eles não têm uma liderança hierárquica. Eles trabalham com processo de representação, eles trabalham com papéis, as pessoas que estão em posições-chave são indicadas para estar em posição-chave. É muito interessante olhar para a estrutura de governança do PCC. E aí, em 20 anos, são 2 milhões de pessoas. Né? Então, é um fenômeno social que a gente não pode descartar por como que é pontos de vistas ideológicos nossos, entendeu? Para mim tem sido um exercício bem grande, assim, tem sido bem interessante me olhar nessa pesquisa, né? Então tenho pesquisado. Tem um livro que é o Reinventando as Organizações, que também lá tem alguns casos interessantes e importantes. Tem situações, Samir, por exemplo, uma construtora que eu estava fazendo um trabalho e ela precisou fazer uma reestruturação. E aí a gente precisou abortar o processo, criar um grupo de crise, de gestão de crise, e encampar a reestruturação. Agora, a reestruturação ela foi no ano de 2022. Agora, a gente está retomando esse processo. Então, existem reveses, é isso que eu quero te dizer. Assim, tem situação que a gente, às vezes, precisa parar o processo de transformação, porque, por exemplo, nesse caso, o dono da construtora ele não estava mais conseguindo sustentar o processo. Então, nessa hora, é melhor a gente assumir, né, a integralidade lá, né? Ó, a gente não consegue dar conta, nós vamos precisar fazer diferente, e a hora que der, a gente vai voltar. Então, agora a gente entende que é o momento de retomar, e a gente começou esse trabalho de retomada. Então, não... O que eu quero dizer com isso? Assim? Não é um processo que ele é fácil e não é um processo que, porque a gente entrou no caminho dele, que ele não tem mais volta. Às vezes a gente precisa fazer algumas paradas técnicas, como no caso dessa construtora, que a gente fez uma parada. A Mônica comentou de escolas. Hoje eu tenho trabalhado, né, com 4 escolas
nesses processos de apoio à governança em autogestão. Então, ou como consultor ou fazendo mentoria, eu tenho feito trabalhos nessa linha. Mônica levantou a mão ali também. Não, que você justamente trouxe esse tema reestruturação, e aí o ano passado a gente teve esse processo nos Cirandas, que foi exatamente pegar todas as tarefas que estavam atribuídas a pessoas e transformar elas em papéis. E isso foi muito engrandecedor para a gente, como organização e como pessoas, entender o tanto de tarefas que alguém estava acumulando, né? E aí eu trago o tema do cansaço nas organizações, né? E nas pessoas, porque às vezes não é isso muito comum, é, de várias pessoas acumularem muitas funções. E quando a gente separa isso nos papéis, a gente distribui um pouco, né, desse cansaço, redistribui, melhora a riqueza, que total é uma riqueza, né? Porque são os valores, assim, né? E os saberes que as pessoas têm, que terminam sendo funções, tarefas, diminui um pouco o cansaço e na hora também de exigir, né, a responsabilidade por essa tarefa é mais fácil, né? Não fica essa coisa chata de estar cobrando alguém pelo que deveria fazer, né? Da pessoa e sim do papel. Então, foi um processo muito... Até agora está sendo, né? Porque a gente fez esse trabalho de reestruturação, todo mundo, né, entendendo os papéis, mas no caminho a gente sempre vai encontrando, né, um novo papel, uma nova tarefa que tem outro papel que então um processo contínuo, né, da gente ir entendendo essa vida íntima, né, da organização, muito legal. Sim, isso que você falou, a gente viveu bastante também lá no Instituto Ouro Verde, quando a Sandra deixou o papel ou a função de gestora, e aí a gente fez um trabalho muito com ela de quais são os papéis, quais são as suas responsabilidades, né? E com base nisso a gente foi feita toda uma redistribuição disso, e até outro dia a gente estava conversando, né? A Laís está aqui, o quanto a gente percebe que as pessoas se apropriaram desses papéis de uma outra forma, né? Então, o quanto a gente estava feliz de ver a forma com que as pessoas assumiram os papéis e na forma, eu quero dizer assim, mudou também a postura, no sentido de, nossa, agora eu sou responsável por estes papéis, então eu vou olhar de uma outra forma, né? Então, isso é muito bacana. E no próprio Instituto Ouro Verde, né? E tem mais gente aqui que pode falar, distensionou muito socialmente alguns conflitos que tinham quando a gente foi clareando essa questão dos papéis, dos contornos, ainda que a gente esteja numa caminhada que não chegou no seu fim, porque ela não vai chegar, eu sempre falo isso, principalmente para a Sandra, eu falo, Sandra, nunca vai estar assim 100%, a gente vai estar sempre evoluindo. Mas a gente já vê ambientes muito mais saudáveis, ambientes que antes tinham muita dificuldade de diálogos, com condições muito melhores de diálogos. Então, e isso é a saúde que a gente vê social do ambiente, né? Sandra, Laís, Moritz. Eu só reforçando que, sim, um dos grandes ganhos aparentes desse trabalho que o Rodrigo vem fazendo impacto, assim, claro, é a relação das pessoas, né? A relação entre as instâncias, visivelmente muito melhor, muito mais saudável, muito menos desgastante do que já foi há algum tempo atrás.
Bom. Acho que a Débora ia falar. Ai, Débora desculpa, eu só fiquei com Saraiva. uma dúvida. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu só fiquei com uma dúvida de como vocês avaliam se, por exemplo, a implementação de um projeto ou no próprio Inove, né? Se vocês fazem avaliação em pares, se é um formulário, como é que é feita essa coisa dos feedbacks, né? Entre os círculos e, até, e os papéis. Então, hoje no Instituto Ouro Verde a gente tem até é estatutário lá, tem um círculo que é o Conselho Gestor, onde tem representantes de todas as instâncias. Então, ali é um lugar que tem esses feedbacks entre os círculos. E na diretoria tem um momento onde todas as comissões se apresentam. Então, é uma vez por mês, tem uma reunião onde vão o elo externo e o representante, e aí, então, eles dão um retorno de como que está a atuação daquela comissão dentro da escola. Então, também é um momento de avaliação nesse sentido. Estamos cumprindo com o nosso propósito, a gente está indo na direção do que a gente se propôs. E o que a gente traz muito na autogestão está muito ligado a gente fazer a utilização do feedback. Então, qualquer pessoa pode, tendo alguma tensão, dar o feedback para um papel ou para um círculo. E isso gera uma conversa uma conversa mais direta. E isso ajuda muito no processo de não gerar, evitar intoxicações no organismo. Porque eu vou lá e falo para a Sandra falar para Beltrano. Não, eu vou lá e já falo para a Débora. Então, essa prática também é algo que a gente tem cada vez mais estimulado, o que para nós brasileiros não é uma prática tão fácil. Às vezes a gente precisa criar alguns momentos, criar alguns contextos para que isso ocorra. Os Mas... mineiros, então, hein, Rodrigo? Oi? Para os mineiros, então. Mas o que eu vejo são avanços muito grandes nesses espaços oficiais que eu te falei, do Conselho Gestor e da diretoria. Tenho visto avanços bem significativos. Ok, obrigada, querido. A Priscila? Oi, boa noite, gente. Aproveitando que a Débora fez uma pergunta, eu tenho uma dúvida em relação à comunicação. Quando você fala de promover a transparência e até mesmo para a confiança, né, das pessoas que compõem a, a comunidade, né, como um todo. Eu li o texto que foi compartilhado no grupo do Coreto e vi que vocês usam uma ferramenta. E aí eu queria entender como é que é a promoção, assim, dessa comunicação, que eu acho que isso é muito importante, né, para que essa transparência ela seja realmente efetiva, né? Sim. Tem uma plataforma que a gente utiliza. Hoje a gente tem utilizado duas. Uma é o Holy Spirit e a outra é o Glassfrog. No Instituto Ouro Verde a gente está usando o Glassfrog, aonde lá a gente tem as imagens, né, as imagens dos círculos e dos papéis, e você tem descrito o que é o propósito dos círculos e o propósito dos papéis. Lá também a gente tem duas opções. A gente pode usar uma estrutura que a própria ferramenta oferece,
ou criar um arquivo compartilhado onde você pode colocar as atas e tudo mais. No Instituto Ouro Verde, nós estamos usando o Drive do Instituto Ouro Verde, onde cada comissão e cada instância tem uma pasta onde as atas ficam compartilhadas. Então, qualquer pessoa que tenha acesso, ela vai conseguir visualizar. A gente tem algumas políticas de algumas restrições, mas isso está acordado entre todos. Então, assim, como uma coisa que gera confiança também é, por exemplo, eu saber que a gente tem padrões de tomada de decisão. Então, eu levo uma atenção, eu apresento um projeto ou uma proposta, existe uma rodada de perguntas de esclarecimento, existem reações, e aí eu registro aquela proposta num documento. Então, todo mundo vai saber qual foi o caminho que foi tomado para que aquela decisão seja para chegar onde nós chegamos. Então, isso também vai distensionando o sentido de que eu quero participar para saber que foi uma decisão que tem a ver com o nosso jeito de ser, por exemplo. E quando algo é feito e não e de repente alguém do organismo tem alguma questão, ela leva como feedback. A gente viveu isso lá no Instituto Ouro Verde, a Sandra pode trazer sobre o tema da alimentação, né, Sandra? Que foi uma decisão que foi tomada, estava na competência daquela comissão, mas na hora que foi dado essa transparência, tiveram pessoas que reagiram, e aí então foi ouvido essas pessoas, foi procurado fazer a integração do que o que essas pessoas trouxeram, mas continuou a tomada de decisão naquela comissão, que era a comissão de ecologia. Então, esse processo ele existe, e isso vai gerando segurança também para as pessoas, né? Quando as pessoas percebem que, quando elas dão feedback, quem está tomando a decisão para ouvir, não simplesmente fala, não, peraí, isso aí sou eu que resolvo, agora já está resolvido. Então, lá nesse caso, por exemplo, foi um bom exemplo de algo que gerou uma repercussão, e mesmo assim a gente não perdeu o processo dentro do organismo, né? Então, fez as escutas, voltou-se para a Comissão de Ecologia e ela fez as melhorias e apresentou uma nova solução. Mas para mostrar a plataforma, Priscila, a gente marca um outro coreto, tá bom? A Sandra pode mostrar também. O Moritz é bom, Sandra. Ele, O Moritz foi um ele que dos é o primeiros, professor. né? O Moritz foi um dos primeiros que foi se aprimorando na plataforma. Ele é bom. Muito bom. Bom, são várias as inspirações, as reflexões, e eu acho que fica para a gente aqui como exercitar a autogestão, tanto dentro das nossas iniciativas, da nossa prática, como também aqui na própria rede Saúva Jataí, né? Eu acho que é um exercício que está aí, colocado para a gente. Inspirador é demais da conta. E aí, gostaria então de agradecer, primeiramente ao Rodrigo por essa exposição tão esclarecedora, tão construtiva, e também agradecer a todos que ficaram, os que também tiveram que ir também um pouco mais cedo. E semana que vem estamos todos juntos, quem puder,
no Rio para este encontro presencial. Vai ser o nosso primeiro encontro presencial. A Rede Saúva já está aí. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai estar comemorando o 20º encontro presencial na Rede Saúva já está aí, assim como estamos comemorando aqui o 20º encontro virtual. É isso. Então, obrigado a todos e Valeu. uma boa noite. Obrigado, Samir. Obrigado, Paulo, aí mais uma vez pelo convite. Massa, Até a Rodrigo. próxima. Brigadão. Valeu, foi ótimo. Maravilha. Até Obrigado a mais. todos pela presença. Obrigada. Obrigada. Samir, desculpa o frio na barriga de ter chego assim para bater o pênalti, né? Ah, mas eu confiava cegamente em você nesse caso. Valeu. Olha, Tchau, tchau. Tchau, Até a Tchau. tchau. próxima, gente. Boa noite para todo Tchau, boa mundo. Boa noite, noite. obrigada. Até o Rio, pessoal. Até Boa o Rio. noite. Até semana que vem. Tchau, gente.